Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Aconselhamento Bíblico. Nós estamos agora retornando, nós passamos por um processo de mudança aqui no nosso programa Aconselhamento Bíblico, em alguns sentidos. Primeiro, chamava Aconselhamento Bíblico, depois mudou para Conhecimento e Piedade, e aí então nós resgatamos o nome Aconselhamento Bíblico. Então você seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. A gente vai falar hoje sobre o desejo de querer agradar ou o medo de que não gostem de mim, e então nós retornamos este ano online, no canal e ao vivo o nosso programa aqui de aconselhamento. Bom, esse primeiro programa nós não temos convidados aqui, vai ser o início aqui desse ano, mas você vai ser o nosso convidado especial, você vai poder interagir comigo. Eu estou aqui com o meu celular, vendo as mensagens, as interações, a gente vai falando um pouquinho desse tema importante, vai ter indicação de livro, a gente vai ter uma reflexão bíblica, a gente vai ter uma discussão a respeito do medo de que não gostem de mim, que eu tenho que lidar com o fato de ser agradado, ou ser, na verdade, ser agradável em todo o tempo. Então, vem comigo, vamos estudar esse tema, vamos falar um pouco disso a partir da perspectiva bíblica, e você com certeza vai ser edificado. Mas para a gente começar, me responde uma coisa, pensa aí um pouquinho e reflete comigo. Você tem o desejo de agradar as pessoas? Quando você é reprovado, quando você não é aceito no meio, afinal de contas, nós gostamos que gostem de nós, as outras pessoas gostarem de nós, isso de certa forma significa que nós somos desejados, somos aceitos, somos tomados ali, talvez, de uma grande aceitação. E o desejo de ser desejado é um dos impulsos mais fortes do nosso coração. Por exemplo, um pai que tem medo de não ser amado pelo seu filho. É saudável querer ser amado pelos filhos, mas em algum momento isso pode se tornar uma idolatria para o nosso coração. Ou então, eu querer ser um bom funcionário. Não, isso não é pecado e não é problema. Mas quando isso domina o meu coração, a ponto de que ser um bom funcionário faz com que eu tenha que abrir mão de valores, me esforçar além do meu limite para que as pessoas gostem de mim, isso pode ser um problema. Não é errado querer ser amado, ao contrário, Deus nos criou, a gente vai ver um pouquinho depois, Deus nos projetou, na verdade, para que pessoas gostem de nós. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Lu Priolo, eu vou apresentar daqui a pouco, e também a respeito de um artigo, e é normal querer que as pessoas nos aceitem, mas o grande problema que nós temos no nosso coração é que muitas vezes essa busca pela aceitação extrapola o princípio bíblico e aquilo que é saudável. Então nós começamos a mudar o nosso humor, ficando mais tristes, mais felizes, ficando mais combativos, ou então abrindo mão de princípios para que de alguma forma as pessoas nos aceitem. Então você vai poder participar, você vai poder compartilhar aí a sua experiência conforme nós vamos então crescendo no tema, desenvolvendo esse tema e entendendo o que as Escrituras falam com relação à nossa vida. Bom, eu quero começar lendo um texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 13, e fala sobre Saul, uma experiência que Saul teve de esperar um tempo para oferecer um sacrifício. O texto bíblico diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando ali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel, então, ele faz uma pergunta aqui. O que fizeste? Ou o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado, olha só essa palavra aqui, olha essa palavra que Saul fala, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Então, só para a gente relembrar um pouco esse episódio, né? Então, Saul ele vai até um local determinado e Samuel pede para ele esperar um dia específicos para que Samuel oferecesse um sacrifício, recebessem ali a direção do Senhor, e aí então ele poderia descer contra os seus inimigos filisteus. Mas o que acontece? O prazo, na verdade, não tinha acabado. Samuel vai chegando no final do prazo, né? Ou seja, é o limite ali. Mas Saul, pressionado pela aceitação, porque o povo estava se dispersando, ele tinha sido colocado como rei. Lembre-se bem que ele tinha sido colocado não segundo o que o Senhor tinha determinado, a vontade do próprio Deus, no sentido de que fosse o coração, né, como Davi, por exemplo, né, um homem segundo o coração de Deus, mas eles escolhem devido à altura, à estatura, à força de Saul, e aí então acontece algo interessante. Você lembra desse texto? Ele então oferece o sacrifício, e o sacrifício ele não deveria oferecer, porque ele era rei, ele não poderia, ele não tinha, né, ali a vocação para fazer isso, e Saul então diz, o que você fez? Aliás, Samuel diz a Saul, o que você fez? E aí então a resposta que ele dá é uma resposta muito voltada de, não é a minha culpa, a culpa é de outras pessoas, porque eu me senti pressionado, porque eles estavam se espalhando, é isso que o texto diz, e aí então eles iam embora e eu fui forçado. O verso 12 fala a respeito disso. Então ele coloca a responsabilidade de um ato que ele não deveria fazer, para ser aceito por aquele povo, porque eles poderiam questionar essa talvez a ideia de Saul, então ele acaba desobedecendo ao Senhor. E aí entra então o aspecto que nós estamos lidando aqui com a questão do desejo de agradar outros, que nos leva muitas vezes a não cumprir ou a não fazer aquilo que é determinante ou aquilo que o Senhor determina para nós na sua palavra, pelo medo de não sermos aceitos, pelo medo de não sermos reconhecidos, né? Ou então de não sermos, nesse aspecto, amado ou desejado por aquelas pessoas. E é interessante, como eu disse anteriormente, isso toma muitos nossos corações, porque, de certa forma, todos nós queremos ser aceitos na cultura em que vivemos, né? Seja o padrão de vida que nós podemos obter, a forma como nós nos comunicamos, às vezes a forma como nós até lidamos com certas situações, abrimos mão, né, de certas coisas, porque queremos ser aceitos. E a moeda, né, de nossos relacionamentos sociais é exatamente que gostem de nós. Então você vai lá, posta uma foto na rede social, jovem, adulto, homem, mulher, enfim, adolescente, jovem, você posta uma foto e o que você espera com isso? Que as pessoas te apreciem de alguma forma, que elas dêem ali o seu like. Agora, isso nos relacionamentos também é muito interessante e prejudicial, porque você pode se posicionar constantemente diante de uma situação, não confrontando aqueles que devem ser confrontados, ou não lidando biblicamente com certas situações, porque você está com medo de se posicionar. Isso acontece muitas vezes no ambiente que nós vivemos como cristãos, porque estamos lidando constantemente com situações que fogem da palavra de Deus, e principalmente ali na adolescência, até na infância, juventude, até a fase adulta também, obviamente, existe às vezes o receio de um posicionamento na universidade, no trabalho, na família, em casa, enfim, porque a pessoa ela tem o medo da rejeição. E como que nós podemos então entender essa experiência a partir das Escrituras e a partir também de como nós podemos lidar com o nosso pecado dentro da perspectiva que o Senhor fala ao nosso coração. Então, nós vamos aqui caminhar por alguns temas das Escrituras que são importantes. Primeiro, Deus ele nos projetou para que gostem de nós, né? A antipatia entre as pessoas, ou a rejeição, ela não existia no Éden antes da queda. É verdade que nós nunca conseguimos ver o que uma sociedade inteira de pessoas teria aparecido, né, e transmitido se não fosse após queda, né? Na verdade antes a queda. A gente não consegue nem imaginar com relação a isso, mas o relacionamento de Adão e Eva nos ensina algo sobre relacionamentos além de casamento, porque eles olham um para o outro e eles não se rejeitam, eles estão conectados, eles não têm medo, eles não têm vergonha, eles não têm rejeição. O texto de Gênesis 2:25 diz que eles estavam nus,
E eles não se envergonhavam, e é interessante que a nudez deles ali, nesse sentido, não traz a vergonha, porque ao olhar um para o outro, eles não estão preocupados o que um pode oferecer para o outro, mas na verdade nesse sentido de aceitação, moralmente, né, perfeitos ali, santos, e também num aspecto que é muito interessante, que ao olhar para o outro, ele não se sentia rejeitado, porque ele entendia a sua identidade, né, como criatura no Senhor, como criação do Senhor, e ao mesmo tempo, uma coisa muito interessante, é que ao olhar para o outro, eles não tinham o desejo de usar aquela pessoa, né, o seu corpo, como um objeto de satisfação pessoal. Mas a maldição do pecado os desconectou, e quando eles olham um para o outro, eles olharam um para o outro lá no Jardim do Éden, eles dizem assim, agora nós temos vergonha porque nós estavam nu, e aí trouxe medo, e tornando conscientes de que havia errado, né, de que havia algo errado, tanto com ele, quanto também com Eva. Eles foram separados um do outro, como também, muitas vezes, também do próprio Criador, porque quando o Senhor chega, né, na viração do dia, no jardim, o que Adão diz? Eu estava com medo, estava nu, tive medo, por isso que eu escondi. Nós somos feitos para que gostem de nós, porque nós fomos feitos para nos conectarmos uns com os outros. Isso chama-se relacionamentos redentivos. O plano de Deus é que nós estivéssemos conectados. Isso ele traz para a vida da igreja, né? Quando você fala de um só corpo, de que um sofre, todos estão sofrendo, e toda essa figura e esse aspecto colocado dentro do contexto bíblico nos faz entender e compreender. Agora, que nós devemos, obviamente, e queremos, de alguma forma, ser aceitos. Mas, como eu disse, quando isso se torna uma idolatria para o nosso coração, a ponto de que nós, então, abrimos mãos de princípios com relação a isso, ou idolatramos essa aceitação, então, isso traz, né, algo no nosso coração. E agora, uma coisa também interessante é que se gostarem de nós, de certa forma significa que nós somos desejados, e sermos desejados é a parte importante do pertencer. Eu pertenço a algumas coisas. As pessoas são atraídas por aquilo que elas consideram valiosas, né, ou coisa valiosa. O livro de Cantares, por exemplo, descreve Salomão numa intimidade restaurada entre marido e mulher, e se parece, nos ensina com o princípio também do relacionamento humano. Em que sentido isso, né? A conexão entre o desejo e o pertencimento. Então você e eu, nós somos criados para o pertencimento. Então, quando nós vamos a um lugar e nós não nos sentimos bem naquele ambiente, não é assim? Já foi em algum lugar que você pensou assim, eu não faço parte disso daqui? E eu não estou falando só de uma questão extrema, talvez social, né? Ou até mesmo moral, né? Você está num lugar, num ambiente onde é moralmente incorreto no sentido dos seus pensamentos, mas de alguma forma, quando nós estamos num ambiente, conversando com alguém, roda de universidade, enfim, amigos, igreja, e a gente fala muito isso, né? Vamos abraçar aqueles que chegam, porque existe a ideia e a concepção na nossa mente de que eu preciso pertencer a algum lugar. Essa ideia do pertencimento, né? Quando o Cantares 7:10 fala assim, eu sou do meu amado e o desejo dele é por mim. Em outras palavras, uma esposa está segura no seu relacionamento pelo fato dela se sentir que pertence a alguém, no caso o seu marido ali, e também essa ideia de pertencimento. Esse princípio se aplica a relacionamentos humanos. Gostarem de nós é um elemento chave de conexão relacional para a qual nós fomos projetados pelo próprio Deus. Então, mais uma vez, querer ser aceito, querer aceitação, não é um pecado, não é um problema. Todos nós queremos, de certa forma, em certo nível. Agora, a gente vai trabalhando isso, né? O fato de que isso pode se tornar, mais uma vez, um ídolo para o nosso coração. Então, perceba, por mais que você diga assim, e até a sociedade diga assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim, eu não me importo. Claro que importa. Todos nós nos importamos em níveis diferentes, como o que minha esposa pensa de mim, o que o marido pensa, o que meu filho pensa, o que as pessoas estão pensando com relação ao trabalho que eu estou fazendo. Todos nós, a ideia de viver, que é muito ensinado isso dentro de um contexto humanista e também né, no sentido fora, às vezes até dentro da igreja, mas não importa o que as pessoas pensem de você. Esses dias eu ouvi
Eu vi uma frase no Instagram, eu vi vi um vídeo lá rapidamente, assim, de alguém dizendo assim, não se importe, não vá à igreja por causa de pessoas, vá à igreja por causa de Cristo. Essa frase, ela está correta em certo sentido, mas em outros completamente fora do contexto do que é uma igreja. Quer dizer, eu vou à igreja por causa de pessoas também, porque eu me conecto às pessoas, eu cresço com pessoas, eu me envolvo com pessoas. Então, note bem, nós queremos pregar para nós mesmos, porque temos medo de ser rejeitados, que nós não precisamos ser aceitos, que nós não temos o desejo de ser amados, de pertencer a algum lugar, ou pertencer a um ambiente. Então, isso é ensinado, isso é colocado, e isso vem criando, né, de certa forma, um orgulho para o coração do homem, dizendo, eu não me importo com o que as pessoas dizem, mas não é assim. Se você um dia compartilhou isso, né, vai mandando as suas perguntas aí, para que a gente possa bater um papo sobre isso, mas em algum momento, né, em alguma situação, por mais que você talvez afirmou que não se importa com a opinião das pessoas, com certeza você se importa, porque criacionalmente isso foi dado por Deus, essa conexão que nós temos com outras pessoas. Voltando à ideia e aquela frase, aquele vídeo lá do Instagram, eu vou à igreja não por causa de pessoas, mas por causa de Cristo. Claro, a minha motivação maior é exatamente adorar a Cristo, e ali é o meu alvo. Mas me responda uma coisa, se você fosse a uma igreja aonde ninguém se importa com você, se você estivesse num ambiente onde as pessoas sequer conversam com você, você iria continuar indo ali por causa de Cristo? Entenda muito bem a minha frase. Eu não estou querendo dizer que você não iria por causa de Cristo, mas o quanto o viver com pessoas, estar conectadas a elas é importante. Isso traz a imagem do que Paulo ensina sobre o corpo de Cristo, que ele coloca realmente um corpo, trazendo essa ideia. E também o fato, né, de termos a habilidade de relacionamentos, Deus cria o homem para isso. Então note bem que essa ideia de que eu vou à igreja por causa de Cristo e não por causa das pessoas, isso não é uma afirmação bíblica. Tá? Eu vou à igreja por causa de Cristo, para adorar a Cristo, para conhecer a Cristo. E onde está essa expressão? Como é que eu vejo isso? Como é que isso é real para mim? Nos relacionamentos que eu tenho com outras pessoas. Então, o desejo do pertencimento, ele é importante para a nossa vida e ele faz parte, obviamente, do plano de Deus para também lidarmos com o nosso coração e lidar com a forma que o Senhor age, né, em sua palavra no nosso coração, usando a vida de outras pessoas também. E agora uma coisa interessante, então gostar de nós significa que nós somos desejados, nós somos benquistos ali, é importante, né, esse conceito, Deus nos cria para isso, para nos conectarmos. Agora, algo interessante também de pensarmos é que não gostarem de nós significa que nós somos indesejados, né? E isso é a pior parte, né, de outras pessoas não gostarem de nós. É então que nós somos lembrados das nossas características indesejáveis, as que não estão à altura, né? É uma forma de rejeição, e nós tememos rejeição porque fomos feitos para pertencer a uma comunidade. E isso é criacional. Então, se nós fizermos a engenharia reversa nesse sentido, né, nós vemos que o medo de que não goste de nós é, em última análise, um medo de rejeição. Eu não quero ser rejeitado. O fato de temermos a rejeição não é surpreendente, né, dado que o Senhor nos fez, como eu disse, para nos conectarmos uns aos outros. Mas Deus nos projetou para uma intimidade ainda mais essencial. E aí que está a questão. Eu quero parar um pouco aqui os apontamentos, e eu quero indicar esse livro para você, O Desejo de Agradar Outros, do Lu Priolo, né, livrando-se da armadilha da busca por aprovação. E o Lu Priolo, né, neste livro, ele traz várias características, e é interessante que ele vai pontuando aqui algumas coisas importantes para avaliar o próprio coração, se eu estou vivendo com o desejo correto de pertencimento, de querer pertencer à comunidade, né? Ou seja, porque o Senhor me criou para isso, ou se esse desejo é extrapolado a ponto de que eu então tenha dificuldades, né? E tenha problemas de querer tanto ser aceito, a ponto, então, de isso se tornar um ídolo para o meu coração. Então, esse livro está na nossa editora Ezion. Você pode entrar no site, comprar esse livro, comprar fisicamente, aqui presencialmente também. E ele traz algumas questões importantes
que eu separei aqui, e ele tem um capítulo que ele fala assim, características de alguém que vive para agradar pessoas. E aí ele coloca algumas, eu queria compartilhar com você. Vai fazendo um checklist aí, para ver se você tem medo, vive, né, no ciclo constante de querer agradar pessoas, ou você está lidando com isso biblicamente. Né? Ele fala assim na primeira avaliação, ouço com ansiosa atenção quando outros discutem aquilo que os agrada ou os desagrada. Então você vive constantemente buscando agradar outros ou não desagradá-los. Isso é interessante, né? Você fica atento para dizer, não, você tem um problema de comprar um presente para alguém, porque se a pessoa não gostar, ela vai rejeitar aquilo. Isso é uma característica que ele coloca aqui. Outra coisa, faço de tudo para ser politicamente correto, mais do que biblicamente correto. Então eu não me posiciono biblicamente. Eu não me coloco biblicamente ali, porque ao fazer isso eu vou ter um problema, as pessoas vão me julgar. E temas como homossexualidade, tanto, eu não me posiciono, porque eu não quero ser rejeitado por aquele lugar que eu quero ter o pertencimento. Ele coloca uma coisa interessante também, ele fala assim, gosto de pescar elogios. Né? Eu vivo motivado constantemente para que as pessoas digam, Tiago, você é muito bom. Tiago, você é demais. Tiago, você é excelente. Então, é aquela ideia do fazer, não para o Senhor primariamente, mas para que alguém me veja e então alguém me elogie. Ele coloca aqui também outra coisa. Meu desejo por uma boa reputação está predominantemente baseado em como tal reputação vai me beneficiar e não adorar o Senhor. Então, eu busco uma reputação muito mais pessoal e, obviamente, eu tenho que ter um bom testemunho, mas a minha preocupação não é efetivamente glorificar a Deus, mas é em ser reconhecido. A glória tem que estar em mim, ou tem que vir para mim. Número 7. Aqui, ou na verdade não o número 7, mas aqui é 7, mas eu estou pulando algumas. Eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. E é interessante que isso é muito comum quando nós lidamos no aconselhamento. Né? Quando alguém, de alguma forma, fala de você, sem que isso seja verdade, como que você lida com isso? Quando alguém acusa você daquilo que você não fez, você luta pecaminosamente para limpar a sua honra? Ou você descansa no Senhor? Ou você sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele efetivamente entende e sabe, e dele vem a verdade sobre o seu próprio caráter? Como que você lida ao fato de as pessoas desaprovarem você ou até falarem de você de uma forma pecaminosa? Como é e qual é a sua disposição com relação a isso? Uma coisa que ele fala interessante também. Estou disposto a pecar para não ser rejeitado por certas pessoas. Então eu vou além, eu vou até mentir, mas as pessoas não podem descobrir quem realmente eu sou. E é interessante que muitas pessoas têm medo e vergonha de pedirem aconselhamento, de procurarem um aconselhamento bíblico, de compartilhar a sua vida, né, com outros irmãos em Cristo, têm o medo de serem rejeitadas. Isso é muito comum. Quando há um preenchimento, quando há, né, de uma ficha, quando vai conversar, às vezes marido e mulher, que o marido diz assim, olha, não fale da nossa vida para ninguém, e a mulher, não, vamos tentar resolver aqui, estão em conflitos e crises conjugais, com medo de serem rejeitados, porque talvez trabalhem em algum lugar da igreja, servem em algum ministério, então eles têm medo de serem rejeitados diante daquilo que eles vão contar ou compartilhar. Eu luto com a tendência de respeitar as pessoas com base em seu prestígio social e de me mostrar favoritismo, ou de mostrar favoritismo. Você faz acepção de pessoas, é isso que Tiago nos ensina, né? Você trata alguém melhor quando essa te dá mais benefício ou te respeita mais, ou o seu tratamento bíblico é com todos. Olha só, o Lu Prior coloca uma lista de avaliação para o nosso coração. Estou pensando em algumas aqui do meu coração já. Outra coisa, eu creio que ser rejeitado é uma das piores experiências que alguém pode passar. E é interessante que nós vivemos uma cultura onde a rejeição é tida assim, olha, não fale não para a criança, porque ela não pode ser contrariada, rejeitada. E isso é muito forte, porque traz a ideia de que ao ser rejeitado, isso marca a vida, né, de uma pessoa. E realmente,
Em algum aspecto, né, e amplo aspecto, isso pode acontecer. Mas depois a gente vai olhar o que as Escrituras falam a respeito disso. Né? Outra coisa, eu tomo cuidados desnecessários para proteger meu bom nome. Você é aquele que protege o seu bom nome, que está, né, falamos um pouco sobre isso, mas de forma especificamente aqui eu faço coisas desnecessárias para proteger o meu bom nome. Você faz isso? Pensa aí. Eu fico irado quando sou desmentido por outros, especialmente quando isso acontece em público. Então, quando eu faço alguma coisa, quando alguém me corrige, eu fico irado com isso. Ou eu recebo, né, ou as pessoas me desmentem no sentido de talvez eu dê uma informação e a pessoa corrige aquilo. Eu fico, então, irado com essa situação. E você? Como é que você fica? Outra coisa. Meu medo de ser rejeitado me paralisa a ponto de me impedir de me aproximar de pessoas. Já lidei com pessoas assim no aconselhamento, com dificuldades de relacionamento com outras pessoas e elas não querem se aproximar. E aí, elas usam uma desculpa muito interessante. Elas falam assim, eu tenho medo de ser decepcionado. Mas, na verdade, não é o medo da decepção, é o medo da rejeição. Então ela usa um subterfúgio nesse sentido para não se aproximar de pessoas, porque ela tem medo de alguma forma em que ela seja rejeitada, né, ao descobrirem os seus atos e tudo mais. Uma outra coisa que Lu Priolo coloca aqui é: eu esqueço que ser rejeitado pelas pessoas é parte do sofrimento pela justiça, meu culto racional a Deus e parte do meu chamado como cristão. Ou seja, eu coloco a minha palavra acima de tudo. E eu deixo, então, a palavra de Deus como alguém que reconhece que eu vivo num mundo conflitante. E esse mundo conflitante me leva, muitas vezes, a relacionamentos conflitantes também. Eu cedo, olha, essa daqui é boa para refletir. Eu cedo a pressão do grupo em vez de defender o que sei que é certo. Eu defendo, né, a moralidade, aquilo que eu acredito, ou eu cedo a pressão. A gente vive, né, numa cultura daqueles cancelamentos, né, na internet e tudo mais, e quando a pessoa faz alguma coisa, ela logo vai pedir desculpas, mas na verdade, muitas vezes, não quero ser um julgador dos corações aqui, obviamente, mas na cultura nos leva a entender que muitas vezes as pessoas, elas pedem perdão e elas fazem certos tipos de ações muito mais porque estão com medo de serem reprovadas pelo público, pela família, pela universidade e por essas situações. E aí deixam de defender o que é bíblico, o que é certo, o que é moralmente correto, para então não serem rejeitadas nessa situação. Uma outra aqui. Eu não testemunho como deveria aos outros porque temo ser criticado ou rejeitado. Testemunhar a fé. Você prega o evangelho a outras pessoas? Você mostra no que você acredita, em quem você acredita? Ou você tem receio de que as pessoas digam assim, mas isso é errado, isso não deveria, enfim, há o medo de ser rejeitado? E por último aqui nós temos, nessa questão da avaliação, eu reajo de forma exagerada às críticas pensando muito nelas ou permitindo que elas me deixem deprimido. Olha só que interessante o que Lu Priolo coloca sobre as críticas, né? E nós vivemos num mundo onde existem críticas e elas são importantes muitas vezes, feitas com sabedoria, mas aquela ideia de, como eu volto aqui e falo, não me importo com o que as pessoas pensam, na verdade, isso não é uma resposta correta de um cristão. O cristão sim deve se importar com que as pessoas falem a partir de uma reflexão pela palavra de Deus. Quando as pessoas falam algo sobre o meu caráter, falam algo sobre a minha vida, a pergunta que eu tenho que dizer é: Senhor, há algo em mim que eu preciso ser mudado e avaliado? Talvez essa pessoa, mesmo fazendo uma crítica de uma forma às vezes um pouco agressiva, ou até mesmo sem sabedoria, pode ser um momento e uma oportunidade para que eu enxergue pontos cegos na minha vida, o qual o Senhor então trabalha no meu coração. Mas eu quero saber, você entende, lendo aqui, né, tudo aquilo que nós falamos, você acha que você vive constantemente com o desejo de agradar outras pessoas? Eu não estou dizendo só de servi-las e de amá-las, isso é um dever cristão, mas você se sente tão preocupado, se desgasta além do limite para que você seja aceito? Você tem medo de ser rejeitado? Lembre-se, você foi criado para pertencer. E isso é uma coisa boa, mas pode se tornar uma idolatria. E é interessante que antes de falarmos propriamente de lidar, né, com essa questão, a resposta bíblica para isso é que nós avaliemos o nosso coração,
Então, o texto da palavra de Deus diz que a palavra é como uma espada de dois gumes que avalia o nosso coração. Eu quero que você abra comigo, pega a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, eu acho que vai ficar mais claro para você a leitura. Hebreus, capítulo 4, verso, a partir do 11, diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, olha só que lindo esse texto, e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O primeiro passo que nós devemos dar, avaliando aquela ideia de eu fui criado para pertencer, mas isso pode se tornar um problema para mim, e o primeiro passo para avaliar isso, a partir daquilo que o Lu Priolo coloca aqui, também da palavra de Deus, é avaliar o meu coração. Quais são as minhas motivações quando eu sirvo, quando eu prego, quando eu limpo, quando eu faço algo? O que é né, importante para mim? A quem eu quero mostrar acima de tudo? A quem eu quero que seja revelado acima de tudo? O meu trabalho, o meu serviço ou primariamente ao Senhor? O que motiva o meu coração quando eu sirvo pessoas, quando eu falo, quando eu me posiciono, é em que eu seja aceito. Eu tolero pecados do meu marido, da esposa, dos meus filhos, de irmãos que eu conheço, por medo de me posicionar e confrontá-los, porque eu não quero ser rejeitado. Eu tomo posicionamentos os quais eu não acredito e não concordo, na escola, na universidade, em qualquer lugar que seja, porque eu tenho medo que pessoas rejeitem aquilo que eu estou vivendo ou me rejeitem. São reflexões que nós devemos fazer a partir da palavra de Deus, com o exemplo de Saul, que teve o medo de ser rejeitado, e que nós também lidamos com isso constantemente no nosso coração. Você pode avaliar o seu coração pela palavra de Deus, a palavra é viva, ela é eficaz, e talvez você esteja num ciclo constante de cansaço, né, de peso nos ombros, porque você precisa ser reconhecido. E aí há um problema. Qual que é o problema? Quando nós vivemos nesse ciclo, nós temos a identidade muito mais fincada em como as pessoas determinam que nós somos do que propriamente o que nós somos em Cristo Jesus. Nós devemos ajustar, então, aquilo que a palavra de Deus, né, o nosso pensamento à palavra de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 3, fala assim: ninguém pense de si além do que convém. Mas Paulo fala assim que o pensamento que nós devemos ter diante dessa palavra, ou diante, né, de Deus, é a partir da graça, quem nós somos na graça. Quem nós somos diante do Senhor. E é interessante o fato dessa avaliação do coração, é que tornar-se, né, desejado pelas pessoas pode ser cada vez mais um combustível para o nosso coração, para que nós busquemos de forma idólatra, né, a aceitação das pessoas. Que fique bem claro, para o meu coração e para o seu, quando eu digo que a aceitação das pessoas não deve ser o motor, a motivação principal do nosso coração, isso não significa que nós não devemos servir e querer que pessoas sejam bem servidas pela nossa vida, mas é entender que não são pessoas que me identificam como cristão na fé, mas é exatamente o próprio Cristo, a sua obra, o seu caráter e a sua palavra. Então, fazendo essa avaliação, nós podemos então ter em mente e entender dentro do nosso coração que talvez eu viva de forma idólatra com o desejo de querer agradar constantemente outras pessoas. E o texto, né, de Lu Priolo, ele fala uma coisa interessante. Os dois lados, né, ou a sua escala de aprovação. Olha só que interessante o que ele diz. Olha só.
Esse é um modo simples, embora não científico, de determinar o nível da sua luta com a aprovação, né? Então, o que isso significa? Você pode avaliar o quanto você se sente ou quer ser desejado pelas pessoas, né? Assim como uma moeda tem os dois lados, normalmente há dois lados na idolatria. O primeiro lado envolve negligenciar a Deus, porque talvez eu esteja tão preocupado em ser aceito que eu esqueça que eu estou aqui para glorificá-lo. E por outro lado, né, o outro envolve trocar Deus por um substituto barato. Então, quando eu lido ferozmente com o desejo de ser aceito, eu troco o que Deus pode me oferecer de identidade nele para aquilo que as pessoas dizem que eu sou. E a aceitação ela pode ser momentânea. A aprovação pode ser momentânea e não sincera. Agora, uma coisa interessante também, anote bem isso e tenha isso bem claro no seu coração e na sua mente. Nós fomos feitos para pertencer primeiro ao Senhor. Isso é libertador. Isso é libertador. Por que libertador? Em que nível isso é libertador? Nós vivemos num mundo conflitante. Nós vivemos num mundo onde há problemas relacionais. Nós lidamos com pessoas difíceis e muitas vezes também nós somos os difíceis nesse aspecto, né? E o interessante nisso é que às vezes, ao tentar se relacionar pacificamente com pessoas, há pessoas que tendem constantemente a criar conflitos completamente desnecessários, conflitos que vão além, né, e que ultrapassam ali uma resolução bíblica, mas elas querem de alguma forma tocar em assuntos e lidar em situações que não deveriam fazer. E nós, muitas vezes, podemos ficar preocupados em que todos gostem de nós, e isso é, né, uma idolatria para a aceitação, mas o texto bíblico nos lembra que, acima de tudo, nós somos criados para o Senhor. Nós somos criados para, primariamente, pertencer ao Senhor. O Senhor nos fez para pertencer primeiro a Ele, e, em segundo lugar, para pertencermos aos outros. O medo de que as pessoas não gostem de nós podem ameaçar essa ordem. Então isso que é o libertador. Não é que eu vou viver de forma né, a negligenciar o relacionamento, mas acima de tudo eu vivo para agradar o nome do meu Senhor. Querendo ser desejáveis aos olhos das outras pessoas, nós costumamos, ou temos o costume de desvalorizar a afeição superior de Deus pela nossa vida. Nós esquecemos de que o principal problema nunca foi a rejeição de pessoas, mas de Deus. A Bíblia fala e coloca numa escala muito maior que ser rejeitado por Deus, aí sim é o maior problema que nós temos. O medo de que as pessoas não gostem de nós pode indicar que esquecemos o privilégio extraordinário que nós recebemos e que temos recebido de Deus, que é tão profundo que Jesus diz que o Pai ama seu povo com o mesmo amor que ele tem pelo próprio Jesus. Isso está em João 17, 26. Não há afeição mais profunda em todo o universo do que a aceitação do próprio Deus pela nossa vida. Isso me lembra de uma história, a história de Onésimo. Lembra de Onésimo e Filemão? Paulo escreve a Filemão. Onésimo era um escravo e ele foge, e ele então encontra Paulo em prisões. Paulo prega o evangelho para ele, ele conhece o evangelho, ele se torna útil no reino de Deus, e Paulo escreve então a Filemão para receber Onésimo como seu próprio coração. Um homem escravo, ele então é rejeitado, e depois ele é aceito pelo Senhor, aceito por Paulo na obra, e depois Paulo escreve para que ele seja aceito, então, por Filemão, o seu Senhor. Agora, uma coisa interessante, uma frase que o apóstolo Paulo coloca ali, e que é importante, né, dentro desse aspecto, Paulo fala assim, que ele era inútil, mas agora ele é útil, no sentido de que em Deus, no Senhor, ao ser aceito, né? Ao ser aceito, nós temos então a grande bênção de termos sobre nós a afeição do nosso Deus. Então se lembre, talvez você lide com o medo de ser rejeitado, vou além. Talvez você lide com o sentimento de já ter sido rejeitado. Talvez você foi um filho que foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe.
talvez rejeitado pelos seus irmãos, talvez rejeitado num ambiente que você achava que deveria, né, ter sido aceito. Talvez você foi abandonado pelos seus pais, rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, ou até mesmo pelos seus filhos. Lembre-se da graciosa palavra do Senhor, que diz que Ele nos aceita em Cristo Jesus. Que a rejeição que nós sofremos por outras pessoas não é capaz de marcar a nossa vida se nós não permitirmos, porque ao sermos aceitos por Deus, é ali que nós temos um lugar de segurança. É ali que nós temos um lugar. Cristo foi rejeitado por muitas pessoas, pelos líderes espirituais daquela época, pelos aparentemente religiosos daquela época, mas ele foi aceito pelo Pai. Então, note que, independente da forma como nós lidamos com a rejeição, nós temos que ter a convicção de que, ao sermos aceitos pelo Senhor, a sua afeição e o seu amor por nós é suficiente para tratar e para cuidar do nosso coração. E isso é algo de descanso para nós, isso é algo que traz, né, esperança, não é assim? Talvez você lembre, né, de uma rejeição que você sofreu, talvez você tenha permitido que essa rejeição determine quem você é hoje, com problemas de confiar em pessoas, com problemas, né, de buscar constantemente o ser aceito por outras pessoas, a idolatria, né, do recebimento, do pertencimento, e talvez você, como um cristão, tenha perdido de vista o amor de Deus. Em que sentido? De que Ele nos aceitou por meio de Cristo Jesus. Então, lembre-se disso. Não importa o nível de rejeição que você tenha sofrido, mas lembre-se que o amor de Deus te aceitou, porque Deus o ama, Ele o aceitou em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui alguns comentários. Nós temos aqui o pessoal dando boa tarde, é um tema muito importante. Muito obrigado, isso realmente, né, lida, né, com o nosso coração. Graça e paz, é bom estar em comunhão. Aqui a Raquel, a Rafaela Hortolã, falar de Itália, né, Deus abençoe a sua vida. Rosângela Romualdo, hoje não importo mais porque eu sei o valor que Deus me dá. A Wanda Almeida Santos, boa tarde, reverendo Tiago. Wanda, que saudade, um abraço, né, Deus abençoe a sua vida. A Kátia Furtado, né, boa tarde. Nós temos aqui o Alan Fonseca, prezada equipe da Igreja Presidente de Pinheiros. Cheguei agora, o tema é interessante. Sabe me dizer, vai ficar disponível sim, né, vai ficar tanto no IPP Play, você pode se inscrever nesse canal também e assistir todos os programas que você quer assistir depois lá. Obrigada, Ricardo, estou aprendendo a mexer. Aí depois Cristina de Melo, sou membro de uma igreja há 2 anos, sirvo em ministérios, porém não tenho amigos, as pessoas não me convidam para nada e quando convidam não aceitam. Não saio da igreja, sei que é o meu lugar. Obrigado por compartilhar, Cristina de Melo, né, por compartilhar a sua experiência conosco, né. Eu continuo incentivando a irmã, né, a permanecer aí firme, servindo a Deus, e talvez tentar outros meios de relacionamento, né? Talvez tentar outras formas de se aproximar dessas pessoas e então demonstrar ali o amor bíblico, né? De chamar talvez não um grupo, mas um outro, enfim, e criando e estabelecendo esses relacionamentos. Mas continue, né, firme no Senhor, continue servindo, com certeza Deus lhe dará bons amigos para caminhar na vida cristã. Nós temos aqui a Wanda, Paulo diz que me foi dada a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. É verdade, né? O padecimento, a realidade da rejeição está também na nossa vida. Paulo Silva, excelente autoconhecimento. Wanda, porém, me identifiquei com algumas perguntas do livro. Qual é o título do livro? Pastor, qual é o nome do livro mesmo? André perguntando aqui. André e Wanda, é O Desejo de Agradar os Outros. O desejo de agradar os outros, tá? Livrando-se da armadilha da busca por aprovação. Lu Priolo, um excelente escritor, entra lá na editora Ezion, né? Vai lá no site, ou então se você puder vir à igreja, você pode comprar aqui, e é muito bom esse livro, muito bom. Só para deixar o pessoal com um pouquinho mais de gosto aí de comprar o livro, ele é dividido em algumas partes. Por exemplo, parte 1 ele fala características de alguém que vive para agradar as pessoas, eu li um pouquinho essa lista.
mais perigos de ser alguém que vive para agradar as pessoas, que isso é perigoso, ele coloca que isso traz problemas na nossa vida. O nosso tempo aqui, né, de 1 hora, nós não conseguimos abordar todos os assuntos. Olha aí, ó, olha o que apareceu aí na tela. O site da nossa editora ezion.com.br, então você pode entrar lá e também comprar esse livro. Então a parte 1 vai falando do perigo, dos problemas com relação, né, a andar, né, querendo ser aceito por outras pessoas. E a parte 2 fala a solução de Deus, né, características de alguém que vive para agradar a Deus. E eu quero falar sobre isso, né? Depois eu quero ler aqui algumas questões também, para você avaliar não só a parte negativa, mas também a parte positiva do fato de você viver para agradar a Deus também nesse sentido, né? E depois vai falar sobre o que você está vestindo, quem quer servir, remédios adicionais, né, falando a respeito de princípios bíblicos, e onde está o seu tesouro, ali onde está o seu coração, enfim. Então, tudo isso está nesse livro que você pode encontrar na editora Ezion. Mas agora eu quero ler aqui, eu separei também uma parte, tá? Para você avaliar se você é alguém que lida bem com isso, que você não está vivendo na idolatria de tentar agradar outras pessoas. Vou fazer algumas leituras aqui. Primeiro, você compreende que não pode agradar a Deus se não for cristão. Características de alguém que vive para agradar a Deus. Você compreende que não pode agradar a Deus se você não for um crente, se você não for alguém que ame o Senhor, que busque a sua palavra, né, e que você não pode fazer nada para receber, né, a graça a não ser confiar no Senhor e saber que Ele dispõe isso amorosamente. Uma outra questão importante é, você estuda as Escrituras para entender exatamente o que é preciso para viver uma vida que ama, que demonstra amor a Deus. Então, você não está preocupado, né, em só ficar desgastando o seu tempo em agradar pessoas, mas você também está vivendo para conhecer a vontade do Senhor por meio da sua palavra, e pela sua palavra, então, viver uma vida que o glorifica. Efésios 5:10 fala, sempre o que é agradável ao Senhor, a pessoa vive buscando isso. Outra coisa, em tudo o que faz, ele tem a intenção de agradar a Deus. Colossenses, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 2. Nas coisas lá do alto, manter a nossa mente, não nas coisas daqui da terra. É isso que o texto diz. Então você vive a ponto de dizer, como eu posso me colocar, me posicionar para que eu ame ao Senhor, para que eu viva para o Senhor. E, consequentemente, isso obviamente também vai afetar outras pessoas. E aí ele coloca o fato, né, da intenção, que é a motivação mais profunda do coração. Depois, ele coloca assim, quando eu agrado pessoas, faz por motivos amorosos e não por motivos egoístas. Então, quando você busca agradar alguém, você agrada porque você ama aquela pessoa, porque você está interessado em ver o crescimento espiritual dela e não em que ela te aceite. Inclusive, se você não receber, né, a aceitação ou o reconhecimento que você gostaria. Um exemplo disso é Paulo. Paulo sofria dores de partos para que Cristo fosse formado quando ele escreve à igreja de Gálatas, aos nossos irmãos, né, de Gálatas, e eles estavam passando de um evangelho para o outro. Paulo diz que, na verdade, o que Paulo fala que não é um evangelho, mas Paulo ali está se desdobrando, se oferecendo para que Cristo fosse formado no caráter daqueles irmãos. A sua motivação em servir pessoas é vê-las no amor de Deus, crescendo na edificação e crescendo no conhecimento. E aí, como é que está a sua avaliação aí? Eu estou fazendo a minha aqui também, e algumas coisas aqui precisam ser, algumas ou muitas delas vão ser melhoradas, né? Olha só a diferença dessas duas pessoas. Quem vive para agradar as pessoas, sempre quer melhorar sua reputação. Quem vive para agradar a Deus, quer obedecer a Deus, independente da reputação que as pessoas achem que ela tenha. Ser elogiado é o foco daqueles que querem agradar as pessoas. Glorificar a Deus, daqueles que desejam agradar a Deus. Passar uma imagem diferente do que realmente é. Aqueles que querem agradar as pessoas. Os que querem agradar a Deus, ministrar a outros. Se doar para o crescimento de outras pessoas. Aquele que quer agradar pessoas evitam conflitos ao máximo. Não querem confrontar, não querem dizer sobre como há crescimento. Os que querem agradar a Deus, mesmo no conflito, eles promovem a paz.
Quem vive para agradar as pessoas recebe honra e quer receber constantemente, como lá os fariseus. Eles faziam jejuns e não lavavam o rosto. Estamos aqui sofrendo por causa de Deus. E aquele que quer agradar a Deus o adora acima de todas as coisas. Quem vive para agradar as pessoas recebe o louvor. Quem vive para agradar a Deus expressa gratidão a Deus. Aqueles que querem agradar pessoas sempre pensam em edificar a si mesmos. Enquanto outros pensam em edificar os outros. O amor é oposto ao medo, o amor é o oposto ao egoísmo. O Senhor nos deu a graça de vivermos esses relacionamentos e edificar a vida das pessoas. Antes de irmos para a parte final, quero ler mais alguns comentários, que agora chegaram vários aqui, e eu gostaria de ler e compartilhar. Manda sua pergunta, a gente pode responder agora, responder no próximo programa, enfim, vamos ter esse momento aqui. O nome do livro eu já respondi, né, pessoal? Então, aqui, O Desejo de Agradar os Outros, Lu Priolo, editora Ezion, tá? O Paulo Silva diz assim, às vezes temos dificuldades em reconhecer que queremos ser notados. Muito verdade. Olha, Paulo, o que você disse, todos nós lidamos. A gente tem dificuldade, porque a gente passa naquela linha tênue que eu estou preocupado com o outro, mas eu também estou preocupado comigo. Então, uma avaliação sincera do coração é sempre importante para lidar com o próprio coração e para descobrir as motivações. Como nós lemos em Hebreus, a palavra de Deus revela as nossas motivações. Mas o que você disse realmente é uma dificuldade em nós de julgarmos a nós mesmos. Por isso que nós precisamos sempre da palavra do Senhor. Também aqui a Aline coloca, acredito que seja... o nome do livro, ok. Giselma Ribeiro, muito bom, já passei por isso, Deus abençoe. Todos nós passamos por isso, Giselma. Acho que é uma experiência comum conosco, nós estamos assistindo e compartilhando aqui. Marilene, boa tarde. José Fonseca, sou Maria José, tenho 61 anos e minha filha me jogou na rua. Deus me recolheu no mesmo dia. Amém. Obrigado por compartilhar, né, a sua experiência triste conosco, mas eu fico feliz porque a senhora consegue enxergar a graça e o amor de Deus mesmo numa situação de dificuldade. Luiz Souza, Jesus foi rejeitado pelos seus. É verdade, eu ia citar esse texto, olha só. O texto fala isso, né? Ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram, né? Isso é muito forte, a gente vai falar um pouquinho depois como entender isso dentro de uma perspectiva bíblica. Amália, boa tarde, Deus abençoe. A Wanda aqui também. Marilene, eu vivo tentando agradar as pessoas, porém sofro muito com isso. Realmente, isso traz um sofrimento, porque como agradar pecadores o tempo todo? Como agradar pessoas que estão sempre mudando de opiniões? E por isso que a nossa identidade pode ser ofuscada quando isso acontece. Que nós possamos agradar ao nosso Deus. Eu gosto muito de acompanhar a EPP-TV, a Amália que está dizendo aqui. Deus abençoe você também que está nos acompanhando aqui. O Fernando Trindade, ele compartilha conosco aqui, eu vou ler o texto. No mundo dos concursos, qual faço parte, há muito disso de querer ser aceito por motivos diversos, principalmente quando há muitas reprovações. Muito boa a sua colocação, Fernando. Eu acho que, claro que talvez alguns ambientes sejam mais propícios para isso, não quer dizer que é o ambiente que produz isso, é o nosso coração, as competições, essas questões, mas realmente, né, talvez, quem é o pastor que é mais ouvido, falando da minha realidade, né, quem me ouve, quem não ouve, isso pode se tornar uma idolatria para nós. Muito bem colocado o seu texto. A Edna Teresa diz, eu sinto que ninguém gosta de mim e tento agradá-los. E nós temos aqui o Paulo Silva, há também quem não deseja nem aí em agradar ninguém. Paulo, eu acho que não existe essa pessoa. Eu acho que o não agradar pessoas, ou não estar nem aí para não agradar pessoas, já é um posicionamento do medo de ser rejeitado, do medo de ser julgado. Eu acho que todos nós, porque isso é algo criacional, como nós discutimos aqui, como nós falamos, nós somos criados para o pertencimento. A Silvânia Rocha diz, muito bom o seu estudo, eu vivo para agradar outros, marido e filhos, fico sentida quando alguém fica chateada comigo. Podemos lidar com isso também. Agora, alguém colocou isso aqui no chat, eu não lembro exatamente quem, mas é uma coisa importante. A realidade de relacionamentos que nós vivemos nesse mundo faz com que nós lidemos com rejeição. Cristo foi rejeitado, os apóstolos foram rejeitados. Mas lembre-se, eles foram rejeitados porque eles amavam a Deus, porque eles pregavam o Evangelho. E a rejeição não era por um gosto pessoal, simplesmente. Então, nós vamos lidar com rejeição
em algum nível nesse mundo em que vivemos. O Senhor nos deixa atento a respeito disso quando Ele fala sobre se rejeitaram a Ele ou também se o perseguiram, iam fazer isso conosco. Então o Senhor já nos alertou que iremos lidar, e também com a questão dos relacionamentos até familiares. Nós podemos nos sentir rejeitados, ou sermos efetivamente, dentro do contexto em que vivemos. Mas olhando para o fato de que pertencemos a Deus, a rejeição não nos afeta ao fato de que também respondamos pecaminosamente. Eu posso sentir alegria e contentamento. Olha só o texto de Filipenses, o último texto que nós vamos ler aqui. Abre lá comigo em Filipenses, tá? Capítulo 4, você conhece esse texto, Filipenses, capítulo 4, um texto muito importante para a gente poder finalizar isso. Filipenses capítulo 4 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto por causa da pobreza, não por causa da pobreza, perdão, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então note que o apóstolo Paulo, ele exemplifica a sua experiência, e nós conhecemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi rejeitado por irmãos, né? Ele fala, descreve isso daqueles que se diziam irmãos. Ele foi rejeitado por igrejas, né? Trazendo ali, inclusive, o fato da validade do seu apostolado, como os coríntios fizeram. Então, e Paulo foi expulso de cidades pregando o evangelho. Ele foi rejeitado. Imagina um homem como Paulo, né, completamente envolvido com o contexto religioso daquela época, e de repente ele abandona tudo e segue ao Senhor. Olha só, o que isso causaria, o impacto que isso teria no seu contexto. Mas Paulo fala da sua experiência e ele diz assim, que ele sabe estar contente em toda e qualquer situação. A experiência de rejeição que Paulo sofreu não o levou a ser alguém que murmura constantemente, mas o levou a ser alguém que pode enxergar a mão de Deus até mesmo numa situação completamente difícil. Eu disse que era o último texto, mas eu quero ler mais um, porque isso veio na minha mente agora, é aquelas coisas que a gente prepara, mas o texto vem e precisa ler. O último, agora é o último, acho, o último texto, é que Paulo também escreve, para completar o que Paulo diz lá em Filipenses, quando ele escreve aos Coríntios, falando sobre a vida de um homem de Deus, como deveria ter sido notada, enfim, ele coloca algo interessante, ele fala assim, que importa, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo coloca aqui o que o despenseiro de Deus deveria ter e o que ele deveria buscar. Só que o apóstolo Paulo, no versículo 3, porque ele está tendo um conflito sobre a questão do seu apostolado, ele coloca assim, capítulo 4, 1 Coríntios, versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo não está dizendo assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Paulo não está dizendo isso. Paulo entendeu uma coisa muito importante que eu devo entender e que você deve entender todos os dias. Paulo não entrou no jogo do valor dele sobre o seu apostolado porque a igreja estava determinando ou não, ou porque ele deveria defender o seu caráter. O apóstolo Paulo diz, eu não me importo como vocês me julgam e nem como eu me julgo, porque o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que, na verdade, o mais importante era a sua vida diante do Senhor. E o fato também é, ao permitir ou ao entrar num julgamento, de outras pessoas ou de mim mesmo, eu me coloco num tribunal que Cristo, meus irmãos, já nos tirou de lá. Cristo já nos tirou desse tribunal. O meu valor e o seu valor não está e nunca esteve em quem somos como pessoas ou em qual valor que as pessoas nos dão. O nosso valor está no fato de que somos tão pecadores e falhos e Cristo Jesus nos amou, Deus nos amou e nos salvou
em seu Filho Jesus. E Paulo diz, por isso eu não me importo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor. Paulo fala em outros lugares isso. E quando ele diz, eu não julgo a mim mesmo e nem julgo outros, porque o meu julgamento pode ser condenatório para mim, o julgamento do outro sim, mas eu busco ser fiel a Deus. E aí, isso é libertador, porque eu não preciso me colocar num julgamento constantemente, o qual Cristo já me tirou de lá. Ele tirou a mim e ele tirou você, que é crente em Cristo Jesus, desse julgamento. Paulo também nos lembra lá em Romanos. Olha eu falando que era o último texto. Esse é o último. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é uma grande bênção para a nossa vida. O amor de Cristo, o amor de Deus é suficiente para o nosso coração, para inclusive demonstrarmos amor por aqueles que nos rejeitaram ou que nos rejeitam hoje. Olha só, quantas verdades da palavra de Deus para o nosso coração. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Aconselhamento Bíblico. Que bom foi você estar comigo aqui, fazer as suas colocações, colocar as suas perguntas, até abrir o seu coração também. Isso, para mim, é muito importante, ouvir a experiência de outras pessoas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Lembre-se constantemente que a palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para vivermos dignamente e adequadamente diante do Senhor. Eu quero aqui me despedir de você, lembrando mais uma vez de entrar no site da nossa editora. Lá tem muitos livros bons da área de aconselhamento que você pode comprar. Editora Ezion. Continue nos acompanhando aqui na nossa TV, né, na nossa programação. É muito bom poder compartilhar a palavra, retomando agora o programa de aconselhamento bíblico. Hoje foi um estudo, a gente vai mudando algumas questões aqui, uns perfis também de como vamos falar com vocês. Os irmãos estão agradecendo aqui, eu que agradeço vocês por ter a oportunidade de compartilhar essas verdades bíblicas. Vamos caminhar juntos, admoestando uns aos outros e clamando a Deus para que a cada dia possamos ser mais parecidos com a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue guardando a cada um.